Olá, pessoal! Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos aqui no nosso segundo dia do Hacking HR. Estamos aqui na nossa trilha hoje, iniciando aqui, né, o nosso primeiro bate-papo, nosso primeiro episódio, como eu gosto de chamar, da nossa trilha hoje de Skill Set. Ontem, para quem acompanhou a gente teve a trilha de Mindset, foram três bate-papos super bacanas. Se você perdeu, você tem que assistir, tá aqui gravado no nosso canal. Você precisa ver. Foram bate-papos incríveis, insights muito bacanas, uma conversa aí super poderosa sobre trust no final do dia, que a Rafa e a Lud fizeram com a Milene e com a Lígia. Você não pode perder. E hoje a gente está aqui, somos nós aqui, né, das consultorias, eu, da Laura da consultoria, a Rafinha aí da Esquipa, a Cris da HR Start e a Lud, que está aqui escondida, da RH Lab, está aqui em algum lugar desse nosso sistema. Ela aparece. Ela aparece aqui, para a gente tocar esse bate-papo hoje sobre Speed Learner, né? Speed Learner como uma habilidade para o desenvolvimento da criatividade fluida. Então, a gente está aqui nessa jornada nossa, né, de hackear, a gente está chamando isso, né, hackear, explorar o que está acontecendo, para a gente poder aí aprender com isso, desenvolver novas habilidades, desenvolver uma nova mentalidade, desenvolver novas habilidades e usar novas ferramentas para a gente lidar com esse momento aí e apoiar as empresas e os lugares que a gente atua aí, né, com as pessoas com as quais a gente trabalha nesse plano da retomada. Hoje, aqui como Speed Learner, a gente preparou um bate-papo para conversar aqui com vocês sobre essa habilidade, né, Speed Learner aí, né, um aprendiz ágil, se eu puder traduzir assim, né, uma boa tradução, meninas, vocês me dizem aí se tem uma outra tradução que fica mais adequada, mas se eu puder chamar de aprendiz ágil, né, essa coisa do aprendiz ágil como uma habilidade para esse momento, né, e o bate-papo que a gente preparou aqui, ele tem alguns conteúdos que a gente vai compartilhar e vamos fazer uma sessão aqui também de troca, de conversa. Nós aqui das consultorias e a Cris, né, nossa startupeira aí, super, super brilhante aí, o pessoal estão lá sendo acelerados agora pelo Google. A gente vai fazer uma troca aqui, um bate-papo bem legal. Então, fica aqui com a gente. E para começar essa conversa, eu começo aqui trazendo o conceito de Learning Agility, o conceito de agilidade de aprendizagem. Então, dentro dessa habilidade aí de aprendizagem, eu queria conversar um pouquinho sobre isso, contar um pouquinho sobre esse conceito, e você aí pensa sobre ele e vai se observando aí, se questionando, né? Eu tenho essa habilidade, né? Eu faço isso já? E para falar de agilidade de aprendizagem, eu queria aqui compartilhar com vocês a teoria do Everest, né? Esse racional da agilidade de aprendizagem a partir da teoria do Everest. E a teoria do Everest, do Monte Everest mesmo, né? O pessoal diz assim, que quem tenta subir o Everest tem três aí possibilidades que acontecem. A primeira, a maioria desiste. A segunda, muitos morrem tentando, né? Tem bastante desafios aí nessa escalada e algumas pessoas ficam, né, morrem pelo meio do caminho. E poucos chegam lá. 3 grupos. Os que desistem, os que acabam ficando pelo caminho e os poucos que chegam lá. Desses que chegam lá, a maioria deles retorna outras vezes. Curioso. Dos que chegam lá, dos poucos, a maioria deles retorna outras vezes. E aí a gente começa a olhar, né, a teoria atrás, né, essas pessoas que retornam outras vezes, que já chegaram lá, o que tem ali, né? O que tem ali nessas pessoas? E aí a teoria traz 3 pontos aí, que essas pessoas que chegam lá pela primeira vez retornam outras vezes. Primeiro, elas sabem o caminho. Segundo, elas já conhecem os desafios. E terceiro, elas sabem como superar os desafios, porque elas já fizeram uma vez. Se a gente puder fazer aqui, né, um paralelo desse racional de agilidade de aprendizagem com a teoria do Everest, é isso. A gente precisa, nesse momento, né, encontrar aí os alpinistas. E você? É um alpinista?
Você consegue aplicar, né, o seu conhecimento aí de situações passadas e correlacionar e agora aplicar numa nova situação e conseguir ter sucesso com ela? Essa teoria do Learning Agility, né, ela fala que é a habilidade, é a disposição para você aprender, né, a partir de uma experiência e, na sequência, conseguir aplicar aqueles aprendizados daquela experiência para desempenhar algo novo com sucesso. Então, é ter essa agilidade de conseguir usar um conhecimento que você já tinha e olhar agora para um novo desafio e aplicar esses conhecimentos. Quando a gente fala de agilidade, de aprendizagem, a gente está falando disso, de você conseguir aplicar esse conhecimento numa situação nova e ter sucesso com ela. E aí, nessa linha dessa coisa de ter agilidade de aprendizagem, eu gostaria de compartilhar aqui mais 2 conceitos. O conceito de exponencialidade e o conceito de disrupção. Vamos lá. Vamos junto aí nessa, né? Quando a gente fala de pensamento exponencial, tem um livro chamado Bolt, ele é do Kotler, e ele fala, né, ele dá um exemplo ali de como a gente consegue ilustrar essa coisa da exponencialidade, né? Aí ele fala, se você dá 30 grandes passos lineares, você, né, cada passo aí mais ou menos 1 metro, a gente, em 30 passos, conseguimos andar 30 metros. Agora, se a gente der 30 passos exponenciais do mesmo ponto de partida, a gente acaba andando 1 bilhão de metros. 1 bilhão de metros, 30 passos exponenciais. É o mesmo aí que orbitar a Terra por 26 vezes. Então, olha só o conceito de exponencialidade. E aqui eu quero trazer esse conceito para o pensamento. O pensamento exponencial. Imagina, esse é o conceito de exponencialidade. Como é que a gente consegue aí ativar, né, o nosso pensamento exponencial? Junto com esse conceito de exponencialidade, né, de provocar o nosso pensamento para ir muito, muito além do que ele linearmente poderia ir, vamos juntar isso com o conceito de disrupção, ou pensamento disruptivo. O pensamento disruptivo, ele é algo que muda tudo, né? O revolucionário é algo novo, o pensamento disruptivo, ele muda tudo. E a gente tem aqui alguns exemplos, né? Eu acho que a gente tem um exemplo muito, muito, muito recente aí na nossa frente, né? Tá aqui, como eu costumo dizer, né? Tá aqui na nossa fuça o exemplo, que é esse episódio aí do coronavírus, né? Um evento biológico que aconteceu e que mudou tudo, né? Mudou tudo. Se a gente for pensar dentro das organizações, a gente também tem alguns exemplos que mudaram tudo, né? A gente tem o Airbnb, que mudou tudo no mercado de hotelaria. A gente tem o Uber, que mudou tudo no conceito de mobilidade e de transporte, né? E aí, quando a gente pensa em disruptivo, pensamento disruptivo, é esse pensamento que vem e chega e muda o Paranauê todo. Vamos juntar aí, né? A gente está avançando aqui, né? Falando aí de agilidade de aprender, conectando, né? Esse pensamento exponencial, né? Dizendo o que é pensamento exponencial? É esse que você vai, tipo, não é linear, é pá. O que é pensamento disruptivo? É esse pensamento que muda tudo. E aí a gente vem e coloca aqui uma pitada, gente. Né? Ah, para que tudo isso? Né? Para que a gente fala tudo isso, né? Para que ter um pensamento exponencial? Para que ter um pensamento disruptivo? Porque a complexidade do mundo tá aí, não é mesmo, pessoal? Já citei aqui, cito novamente, efeito coronavírus. A gente tem um material aqui na consultoria, né? Quando a gente olha as curvas de desenvolvimento, e é muito interessante que a gente colocou assim, né, a curva do Netflix, né, a curva exponencial de receita do Netflix, tipo, pá. A curva do Airbnb, esses exemplos que a gente citou, né, a curva exponencial do Airbnb, e quando a gente olha para o coronavírus, a curva também é exponencial. Olha só que interessante. Quando a gente olha as curvas, elas têm a mesma característica, elas são exponenciais. O que eu quero dizer com isso? O mundo está complexo.
O mundo está complexo. As coisas estão mudando muito, muito rápido. Então, essa questão de ter o pensamento exponencial e ter pensamento disruptivo não é para os grandes mestres e para as mentes brilhantes apenas. A gente precisa se provocar para poder acompanhar essa complexidade de mundo que está acontecendo e conseguir reagir rápido. E é aqui que a gente entra com essa habilidade de agilidade. Agilidade para aprender. Não é ser rapidinho. Eu costumo dizer para o pessoal, não é isso. Eu sou rapidinho, inteligente. Pessoa inteligente, rápida. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de pessoas que conseguem observar uma situação, aprender com essa situação e, a partir dessa situação, conseguir aplicar esse conhecimento numa situação nova. E não voltar de novo, né? Volta 5 casas. Não, você anda a partir daquela casa que você aprendeu e vai com ela ali e aplica aquele conhecimento ali para frente. É disso que nós estamos falando aqui, quando nós estamos falando de agilidade de aprendizagem. E um outro conceito muito legal também, que eu acho que é bacana aqui compartilhar com vocês, é o conceito de desafios técnicos e desafios adaptativos. Para a gente pensar um pouco sobre que tipo de desafios são esses que nós estamos enfrentando agora e que são mais prováveis que continuem acontecendo. Eu costumo dizer, os desafios aí adaptativos, eles são a bola da vez. Porque vamos combinar, gente, quando o desafio é técnico, e aí vamos trazer aqui para a nossa área de recursos humanos, a gente dá uma estudadinha, a gente vai lá, conversa com um colega. É mais fácil você se adaptar a um desafio que é técnico, a um desafio que vem, algo que você não sabe, que você precisa aprender ali para poder executar a sua função. Agora, quando vem uma situação nova, um contexto novo, esse tipo de desafio não é técnico, ele é adaptativo. E desafios adaptativos não vão demandar a nossa esperteza, né? O nosso QI, né? Desafios adaptativos, eles vão demandar de nós outras habilidades para a gente conseguir olhar para eles e conseguir atuar frente a esses desafios adaptativos. E aí, a hora que eu digo que a gente separa meninos de homens e meninas de mulheres, não é mesmo, pessoal? A hora que a gente separa quem consegue, de fato, colocar, trazer soluções, pensar em coisas novas, né? Usar aquela coisa que a gente está falando, né? Desse pensamento exponencial, esse pensamento disruptivo, que a gente pode trazer aqui de novo para resolver esse problema, para resolver essa questão. Tantos desafios adaptativos nesse momento, acho que a gente está num momento que não precisa nem explicar muito o que é desafio adaptativo, né? A gente está com tanta coisa acontecendo, e eu gostaria que a gente ficasse aqui com essa reflexão sobre isso, né? Quanto de agilidade de aprendizagem você tem, você está com isso aí desenvolvido, você consegue identificar isso aí no seu dia a dia, nessa sua velocidade de se adaptar ao contexto novo e usar da flexibilidade e de conhecimentos e experiências passadas para superar o que está acontecendo agora, seja qualquer que for os desafios dentro da sua função, dentro da sua empresa, você está conseguindo aplicar coisas do passado, né? Se não, como você consegue acelerar isso? E nessa linha, eu queria aqui agora chamar a minha querida Cris. E, opa, a Cris sumiu aqui. Ai, a Cris caiu. Bem agora que a gente ia fazer uma pergunta para a Cris nessa questão dos desafios técnicos adaptativos, porque, olha, vou dizer que essa Cris aí tem muita coisa para compartilhar nesse sentido. Mas tudo bem. Mas a gente voltei. Cris caiu, mas hoje voltou. Esse aqui, parada dura. Não tem problema, não. A gente hoje vai e volta aqui, que tá impressionante com a internet hoje, sério. A administradora da parada cai, aí tô aqui no fundo, no escondido, tentando organizar e arrumar tudo. Ainda bem que a Anne puxou aí. Desafios adaptativos online, ao vivo aqui para vocês. Na live, desafios adaptativos. Então é aqui, tentando Exatamente. Exatamente. Vamos lá. Acho que nós três aqui temos muitas coisas para fazer, para perguntar para a Cris. Assim que ela voltar, a Cris, ela acabou de ser acelerada, né? Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Aqui é a Luz de Pimenta. A Cris acabou de ser acelerada, então a gente trouxe aí... A Cris acabou de entrar. A gente dá continuidade na Cris? Podemos. Acho que sim. E aí depois a gente fecha. Acho que faz muito sentido. Vai ser bem legal para o pessoal ouvir essa experiência exponencial que ela está vivendo agora. Voltei, gente. Desculpa. Você voltou. Não tem problema, não. Eu tava chamando muito boa a minha internet aqui, cara.
A gente estava aqui no Se Vira nos 30 quando você voltava. Ai, que bom, que bom. A Lud também voltou, então tá tudo certo. Voltei. Estamos Tá todo vendo? mundo A internet caiu e me ajudou na minha. Aí eu entrei Aí, e foi você que me derrubou para entrar, hein, cara? parei. Que maldade. Derrubar o Wi-Fi do colega. Isso aí, vamos lá. Vamos lá, Desculpa, eu parei na sua fala, você estava falando e eu caí, então eu não sei onde nós paramos. Você estava falando de desafios técnicos versus adaptativos, né? Sim, estava falando disso, estava fazendo gancho aqui, Cris. E aí ia chamar você para ajudar a gente aqui, fazer uma pergunta para você ajudar a gente aqui nessa questão da gente poder aterrissar, materializar um pouco essa questão de desafios técnicos, adaptativos e novas habilidades que são, né, que a gente precisa desenvolver aí. Aí eu queria te perguntar, Cris, você aí, né, que agora é uma startupeira, né, saiu das organizações do mundo corporativo e está agora aí liderando a sua startup. Que novas habilidades, Cris, foram requeridas para você nessa mudança, né, da organização, do corporativo para a startup, e como que você, né, que dicas que você tem para a gente poder usar essas novas habilidades que você acha que é importante que desenvolveram ali, para a gente poder usar esse estilo startup dentro das organizações. Ah, beleza. Legal, gente. Boa tarde, pessoal. Voltei em grande estilo para responder, né? Tua pergunta é uma pergunta que vários me fazem, né? E que eu gosto de responder porque o meu intuito aqui, principalmente desde que consegui entrar nesse mundo de empreendedor, eu quero ajudar recursos humanos, ajudar as empresas na transformação digital, e é o meu papel também aculturá-los nesse sentido, né? Afinal de contas, eu saí de 24 anos de experiência em RH em grandes corporações. Minha última grande corporação como uma das líderes de recursos humanos, uma grande empresa durante 20 anos, uma empresa tradicional, e mergulhei no mundo de startups, né? Então, uma frase que eu costumo dizer a todos os meus clientes, parceiros e potenciais clientes a cada 30 minutos, exatamente há 2 anos, a cada 30 minutos eu aprendo uma coisa nova. Então, acho que é uma coisa, assim, que isso, para mim, está no meu dia a dia, no meu sangue, é aprender o tempo inteiro. Então, uma das habilidades que eu já vinha, né, nesse movimento que eu fiz, nessa transição, essa mudança, eu já vinha acompanhando essa transformação digital no mercado como um todo, né, e vendo os movimentos das áreas de recursos humanos no sentido, cara, o que é isso que está acontecendo, né, o meu CEO está me cobrando aqui uma transformação digital na empresa, para onde eu vou? E eu, naquele momento, disse, é agora, é isso que eu quero, eu gostei, vamos lá, né? E comecei a mergulhar. Então, aprendizagem contínua e o autodesenvolvimento é constante nesse momento. Se a gente trouxer para um exemplo, que é hoje o meu time todo é de tecnologia, então, se eu trouxer hoje para tecnologia, vamos pensar juntos aqui, né? Você entra numa faculdade de tecnologia da informação ou de análise de sistemas, por exemplo. O que você está aprendendo hoje em sala de aula, amanhã já está desatualizado. Então, a gente tem, claro, uma questão toda aí que a gente vê esses movimentos de aprendizagem e educação, não só corporativa, mas educação como um todo sendo reinventado. Mas você, enquanto estudante, você já tem também que se preparar para ter essa aprendizagem contínua e se atualizar por outros meios. No ambiente corporativo é a mesma coisa, e isso foi uma das principais habilidades que eu tive que desenvolver. Uma outra habilidade que eu já tinha um pouco, mas eu costumo dizer que ela aflorou de uma forma incrível, foi a criatividade. Né? Quando você está vulnerável, a habilidade de criação, ela vem. Né? A vulnerabilidade, ela leva à criatividade. Brené Brown fala muito isso, né? Desse conceito, né, da vulnerabilidade, das emoções. Então, eu costumo dizer que coisas que eu jamais imaginei, eu comecei a me descobrir em coisas novas, que eu jamais imaginei que eu fosse criar tanto como eu crio agora. Então, eu acredito, né, que a aprendizagem contínua, a inovação, né, ela também me levou bastante à criação, né? Porque na inovação você tem a experimentação, né? Então a experimentação, quando você experimenta, você erra, você aprende. Então, numa startup, isso é o tempo inteiro.
Nós trabalhamos com metodologias ágeis, e no nosso caso é Scrum, e o nosso modelo de trabalho na equipe, ele é justamente experimental. Eu aprendo com o meu cliente, eu aprendo com o meu colega do lado, e com o espírito colaborativo eu experimento, implanto, erro, acerto. E, obviamente, vou evoluindo. Então, essa aprendizagem também, ela acontece, né? Então, inovação, vulnerabilidade, ela traz essa criatividade, aprendizagem contínua, colaboração, né? Então, são 3 habilidades que eu falei aqui que, para mim, foram chave, tá? Uma coisa que sempre me pergunta, tá, Cris, mas, poxa, você está vivendo esse momento, startup, né? Foi o que você me perguntou, né? Startupeira, né? Essa coisa de entregas rápidas, entregas de valor ao cliente. Como eu, em RH, faço para implementar isso? Existem várias formas, né? Mas a primeira delas é a gente trabalhou isso muito ontem, mudar sua forma de pensar, né? Você tem e você deve começar a ter um olhar menos comando e controle e um olhar mais colaborativo, empático e experimental. Eu diria que essas 3 coisas já te ajudam a você trabalhar de uma outra forma. Um outro ponto importante também em recursos humanos para você implantar é que a gente também tem que ouvir para quem que a gente vai entregar os nossos produtos de recursos humanos, nossos programas, né? Então, você pode, por exemplo, ao invés de você implantar um programa de treinamento para as pessoas, para a empresa ou para um time, sem perguntar se faz sentido, por que você não pergunta primeiro se faz sentido para depois implantar? Quanta energia nós em RH gastamos com programas, produtos, campanhas que a gente cria sem sequer ouvir os nossos profissionais, os nossos colaboradores. Então, tem um passo aí atrás, né, que nós, RH, nós temos que parar de pensar que, nossa, criei um negócio magnífico. Não, pode ser magnífico para você, mas você sabe se os profissionais querem, se eles gostam, se faz sentido? Pergunta primeiro para eles, né? Então, tem como RH implantar tudo isso, primeiro iniciando por perguntas, porque nós, startup, nós fazemos dessa forma, né? E a gente tem uma coisa da agilidade de entrega muito grande, porque a gente entendeu o valor do cliente, o que o cliente quer, e eu vou entregando por partes, né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês do barco. Digamos que eu tenho um cliente que ele quer um Titanic lá, um baita de um navio. Mas para que ele quer esse navio? Porque eu quero atravessar o mar da Bahia, sei lá, Pernambuco, por hipótese. Tá, mas você quer isso aqui em prazo, em que momento, de que tamanho? Não, eu posso começar primeiro com um barco menor, que eu chegue até determinado ponto, depois eu pego um avião e vou. Então, ao invés de eu entregar para ele imediatamente o navio, e eu vou levar anos para entregar esse navio, por que eu já não começo entregando um barquinho? Depois eu caminho mais um pouquinho, entrego uma lancha. Depois eu caminho mais um pouquinho, entrego outra entrega de valor para ele. E ele começa a se satisfazer, né? Então, nós, startups, olhamos dessa forma para o nosso produto. E nós, RH, aí olhando como empresa corporativa, você também tem que olhar dessa forma, né? Olhar, né, o que você imagina para entregar, pergunta antes, mas vai entregando pílulas, né? Valores, até que você entrega algo muito encantador que vai surpreender todo mundo. Não sei se eu respondi. Legal, muito legal, Cris. Respondeu sim. Inclusive, tinha uma pergunta aqui na tela que a Lud jogou aqui, que eu acho que vai muito, né? Como construir uma carreira no mundo exponencial. A Cris deu as dicas aí, né? Aprender a aprender, autodesenvolvimento, desenvolver sua criatividade. Tem uma questão aí que eu acho que, né, a gente não precisa ficar temeroso, acho que a gente precisa encontrar oportunidades nesse novo lugar. Né? E a habilidade de você aprender a aprender e aprender rápido, né? Quanto mais você... A habilidade é aprender a aprender. Quanto mais você pratica, mais ágil você fica no processo de aprendizagem. Então, você tem que estar flexível e olhar sempre para as oportunidades, né? E a dica que ela deu agora, que eu também trago isso, né? Entregas de valor.
A gente, enquanto RH, precisa olhar, perguntar para os nossos clientes, né? O que falta, o que é importante, entender a dor, qual que é o cerne da questão ali, o que aquele cliente precisa, o que está por trás daquele pedido, a gente conseguir traduzir isso junto com ele e pegar essa entrega e recorta, faz ela por partes, pergunta para ele, o que é mais importante? Eu vou te entregar uma coisa agora. Aí você pega a feature, né, a característica desse produto que é mais importante para ele. Se eu puder te entregar uma coisa agora, o que você gostaria que eu te entregasse? Inclusive, Aí, Desculpa. Dani, inclusive, para nós, startupeiros, né, para startup, isso se chama, se a gente olhar para um produto no início, MVP, né? O mínimo, o valor mínimo entregável, né? Viável de entrega, né? E em RH você pode fazer a mesma coisa. É a mesmíssima coisa. Inclusive, para os curiosos, eu até deixei separado aqui, quem gosta, né? E outra coisa, curiosidade é uma outra coisa que é uma habilidade que eu recomendo, né? Você tem que ser curioso no mundo atual. Você tem que, o tempo inteiro, se instigar, você tem que querer conhecer mais, né? Tem um livro que acho que muitos devem conhecer, mas se não conhecem, depois a gente deixa aqui. É a Startup Enxuta, né? Do Eric Rice. Ele traz aqui, obviamente, fala muito de negócio, mas você consegue tirar dele muita informação para o seu dia a dia, falando de inovação e de entregas de valor para os seus clientes, que são os profissionais da empresa. Muito legal, Cris. Muito bom. E você trouxe vários pontos importantes que estão muito relacionados com uma palavrinha que você usou, acho que várias vezes, e eu acho que hoje não tem como a gente não falar dela. A gente já vinha falando dela há muito tempo, mas hoje, nesse contexto de mundo, a gente fala mais ainda que a colaboração, né? Então, nós já vínhamos falando de colaborar, de estar juntos, de usar isso dentro das nossas organizações, e hoje acho que ela faz tanto sentido, não só em organizações, mas dentro da sociedade. Parece que, por mais que a gente ainda tenha que avançar nesse sentido, parece que ela começou a fazer mais sentido para as pessoas, né? A gente começou a entender o que é realmente eu fazer a minha parte pelo todo, e se todo mundo fizer junto, a gente tem uma entrega, um propósito, um objetivo atingido, né? E quando a gente fala desse aprendizado rápido, né, desse speed learning, isso tem tudo a ver. Porque a gente, muitas vezes, quando pensa no speed learning, a gente pensa no aprendiz, na pessoa. Mas quando a gente pega modelos, né, como modelos de startup, mas que a gente pode levar isso para dentro das nossas organizações também, para dentro das nossas equipes de RH, inclusive, faz muito sentido, que é justamente a gente construir aprendizados conjuntos. Por quê? Se eu estou numa organização que eu preciso de uma agilidade de resposta, uma agilidade de aprendizado, uma solução rápida, muitas vezes, se eu abro isso para as pessoas, né, se eu consigo abrir para mais pessoas colaborarem, eu tenho outros pontos de vista. Se essas pessoas estão alinhadas dentro da equipe, eu tenho soluções que talvez se uma pessoa tivesse só trabalhando, se um único especialista tivesse trabalhando nela, talvez ele fosse demorar mais tempo para ir atrás, para testar. E se eu tenho várias cabeças juntas, alinhadas, esse é um ponto importante, né? Não são só várias cabeças diferentes, mas várias cabeças que estão ali alinhadinhas, a gente consegue rapidamente testar isso, ter esses feedbacks e uma ajuda mútua. Basta a gente ver, por exemplo, e vamos usar esse momento mesmo de crise. Quando a gente tem equipes que vão trabalhar em situações de crise, seja agora, né, em que você tem que buscar soluções para problemas de uma forma muito rápida, então vamos por equipes de laboratório que estão buscando as vacinas agora, né? A gente precisa de uma força-tarefa de vários especialistas juntos que vão se unir para eles conseguirem achar essa solução, e o prazo deles é o mínimo possível, porque quanto antes a gente tiver essa solução, mais rápido a gente sai dessa situação e menos vidas a gente perde. Nem sempre dentro das organizações a gente está com esse contexto de risco, mas muitas vezes nós precisamos de rapidez, de agilidade, de soluções e de entregas para os momentos. E como que a gente pode fazer isso dentro de um coletivo, dentro de uma equipe, dentro da sua própria equipe de RH? Tem 3 passos que a gente fala para essa aprendizagem coletiva ou aprendizagem colaborativa. O primeiro é a construção.
Então, a gente precisa trazer o individual, sim. A gente precisa trazer o que cada um sabe, o que cada um tem de experiências, o que cada um tem de conhecimentos para esse contexto de equipes. Por isso que muitas vezes, quando a gente se une, né, e muitas vezes nas metodologias ágeis mesmo, a gente vamos começar com algum brainstorming individual para depois a gente começar a juntar aquelas informações. E isso faz sentido, porque a gente começa com o que cada um traz, mas esse cada um precisa ter liberdade, precisa ter segurança para expor, para colocar o seu ponto de vista, para aí sim a gente chegar num segundo ponto, que é essa co-construção, que é justamente esse momento que a Cris falou, epa, a gente tem um problema com o cliente e a gente precisa rapidamente pegar o feedback, fazer uma nova solução e testar rapidinho para ver se aquilo vai funcionar. É justamente esse momento da co-construção, que a gente pega o de cada um, começa a juntar e a gente começa a testar e pensar em novas possibilidades ou pensar em novas ideias para aquilo acontecer, tá? Agora, um ponto importante quando a gente fala da co-construção. Muitas vezes a gente pensa que a gente tem que fazer isso em um único momento, a gente tem que reunir a equipe toda, vamos fazer aqui um brainstorming, ou vamos fazer aqui um momento de criatividade, e nem sempre, gente. Se a gente entende que isso é uma cultura, é uma mentalidade, como a Cris mesmo trouxe, a gente começa a fazer isso no nosso dia a dia de uma forma muito mais fluida. Se eu tenho um problema para resolver, e a gente mesmo fez isso, né? Que o que a gente está fazendo aqui no Hacking é uma construção coletiva, né? Então a gente tem um problema, eu jogo no grupo e rapidamente a gente já começa a pensar em algumas soluções e colocar as coisas e rapidinho a gente sai ali do outro lado com uma nova sugestão. Então eu não preciso parar todo mundo, parar a equipe inteira, fazer este momento para sair do outro lado. Em determinadas situações isso vai acontecer? Sim, em momentos mais complexos, em que a gente precise de algo mais robusto. Mas no dia a dia, coloca isso para rodar, usa a própria tecnologia, o que a gente tem hoje, que a gente pode colocar as pessoas aqui e falar, gente, olha, tô com esse ponto aqui, travei, não tô conseguindo pensar como eu saio daqui. Alguém tem alguma ideia? Alguém tem alguma sugestão? Alguém já vivenciou isso? Alguém já viu isso? E a gente traz, e isso torna o processo de aprendizagem muito mais colaborativo e mais rápido, porque a gente tem mais possibilidades de atuação. Só que para isso, a gente precisa de uma palavrinha que eu gosto bastante, que é da humildade profissional, né? A gente precisa saber ouvir e pensar, eu não sei de tudo. Então, eu não tenho todos os conhecimentos, eu posso ser um super especialista nessa área, mas ainda sendo um super especialista, eu não sei de tudo. E pode ter uma solução que está ali do outro lado, que eu não ouvi, né? Eu gosto muito de um exemplo de uma empresa que eu trabalhei, e eles foram comprar, né, uma empresa de energia. E eles foram na empresa andar, caminhar pela empresa para conhecer, né, os ativos deles mesmo. E eles começaram a andar e ver, né, a fiação mesmo e mensurar a fiação para eles saberem quanto que eles tinham entre cada poste. E em uma dessas visitas, eles conversando com técnicos, com especialistas para saber como estava isso, um senhor, né, chegou e falou assim, mas vocês estão considerando a barriguinha? E aí todo mundo falou, mas que barriguinha, né? Aquelas pessoas que estavam comprando a empresa jamais iam pensar nisso. Ele falou assim, então, mas o fio, quando desce, ele tem uma barriguinha, você não pode medir só a distância entre um poste e outro. Tem essa barriguinha que faz com que ele seja mais longo. Vocês pensaram nisso? E as pessoas não tinham pensado naquilo, porque eles não era a especialidade deles. Aquele senhor estava todos os dias ali trabalhando na parte de suporte, não era o grande especialista, mas ele foi uma pessoa que trouxe uma observação que fez toda a diferença no negócio. Então, estejam atentos e a gente precisa ter essa humildade profissional para isso e fazer com que isso seja muito fluido dentro dos nossos RHs. E eu acho que é isso que a gente está tentando trazer aqui para vocês nesse momento, né? De ouvir, de pensar em insights e a gente levar isso para dentro das nossas organizações. E o terceiro ponto para a construção dessa aprendizagem colaborativa é justamente o conflito construtivo. Então, levei o meu ponto de vista, a minha experiência, meus conhecimentos, ouvi as pessoas, a gente começou ali a colocar os pontos de vista e começar uma construção coletiva, e aí pode haver conflitos de ideias, de percepções, do que vai acontecer, do que não vai, do que vai dar certo, mas eu já fiz isso e não deu certo, mas eu já fiz e deu certo, e o que a gente vai fazer nesse momento?
Mas o conflito construtivo, quando a gente tem respeito e quando a gente tem a palavra também que eu sempre uso, né, da segurança psicológica, a gente tem um ambiente seguro para as pessoas colocarem as suas ideias, para elas exporem aquilo que elas acham, elas vão falar, olha, concordo, não concordo, ou então, olha, não concordo, mas entendi seu ponto de vista, respeito, vamos fazer essa tentativa. Se a sua tentativa não der certo, a gente rapidamente já muda, claro, se for possível, se não tiver aí um grande prejuízo, e a gente já vai para uma próxima solução. Então, pensem nisso dentro dos RHs de vocês para fazerem essa aprendizagem rápida e coletiva, né? Não só no nível individual, também no nível individual, mas dentro desse coletivo. E aí vem uma outra palavra que a Cris mesmo já falou, né? Do lifelong learning, porque essa aprendizagem coletiva, ela é constante. Então, assim como a gente tem o lifelong learning, que é um conceito que a gente usa para o aprendizado individual, que é o aprendizado pela vida toda, né? E que a gente pode usar momentos muito rápidos para fazer isso. Dentro dos grupos, a gente pode fazer a mesma coisa, tá? Então, para isso, vocês podem usar, gente, diversas estratégias. Vocês podem ter momentos de reflexão. Então, testou alguma coisa, reflita sobre aquilo. Isso é um momento de aprendizado. É porque, às vezes, a gente não pensa nisso como aprendizado. Reflita, vê o que deu certo, o que deu errado. A busca de ajuda com outras pessoas é uma forma de aprendizado. A busca em materiais online, em fazer curadoria, que a Lúcia até vai trazer para a gente aqui, é uma forma de aprendizado informal e de aprendizado rápido, tá? A aplicação de um conceito novo e de você fazer isso diversas vezes até você estar completamente não, mas seguro daquilo, é uma aprendizagem também, um modelo de aprendizagem informal que a gente também pode utilizar nesse ambiente. A Cris, ela tá caindo nos momentos... Eu tô começando a achar que ela tá caindo para ela pensar na pergunta. Juro que não. Eu ia jogar a pergunta para você nesse minuto. Então, Cris, pensando em tudo isso, né, nesse modelo de aprendizagem colaborativa... Travou de novo. Travou? Tá me ouvindo? Pode falar, agora vamos lá. Então tá bom. Então, pensando nesse modelo de aprendizagem colaborativa, né? Você já falou um pouquinho do que a sua equipe faz, da questão do feedback, da testagem. Mas como você tem conseguido disseminar isso dentro da sua startup, mesmo junto com a sua equipe, e que a gente pode dar de dicas aqui para o pessoal de como eles também podem fazer nas equipes deles, sejam equipes de RH ou equipes de líderes que eles vão apoiar? Tá, beleza. Eu até notei aqui alguns pontos que você falou, né? Você falou da construção, da humildade profissional e do conflito construtivo. São exatamente três coisas que, de fato, para a gente são... É do nosso dia a dia, né? O nosso sangue ali, está no nosso sangue, no nosso DNA, né? A construção, de fato, a gente hoje... Como a gente trabalha com metodologia ágil, como eu falei antes, né, a gente usa o Scrum, então nós fazemos as cerimônias, mas eu gosto sempre, e meu sócio principalmente, que ele é o CTO, né, da empresa, eu gosto sempre de deixar isso claro para quem nos ouve, né, que a gente tem as metodologias, mas a gente tem que não ser refém da metodologia, a gente tem que adaptá-la à nossa realidade e tirar dela o melhor, né, então... não é porque a gente diz lá que a gente tem que fazer cerimônias daquele jeito, a gente tem que sair fazendo, a gente pode usar o que dela é bom para o nosso negócio, para a nossa área dentro da empresa, né, no caso de um RH, né. No nosso caso, a gente faz todos os dias o que a gente chama na metodologia Scrum a daily, né, que é a diária, né, todos os dias a gente tem esse evento, a gente não abre mão dele, ele é pontual e ele é rápido. Nesse momento da daily, a gente observa como está a equipe e em todos os aspectos. A nossa daily, ela até é um pouco maior do que a prática geral. Geralmente a daily você faz em pé, 15 minutos. Nós preferimos usar 30 minutos e investir tempo, então nós adaptamos, para que a gente possa ver se existe alguma falha no processo, alguma falha que a gente entenda que precisa, de fato, uma imersão, uma aprendizagem coletiva. Então, isso é um ponto que a gente sempre faz, né?
a construção de tudo na Garrestart, ela é junto com a equipe. Então, desde uma tela que a gente vai entregar, até uma regra de conceito dentro da plataforma, a gente faz isso de forma unida, colaborativa. Então, é uma construção, né? O negócio é uma construção. Eu sou uma que, como eu falei antes, eu estou sempre viajando, né? Às vezes eu deixo eles malucos, porque criatividade aflora, né? E eu sempre levo para eles, e aí entra também aqui a humildade, e aí acho que todos nós devemos dar mais atenção para essa palavrinha, né? E não só para a palavra, mas para o sentido dela, é que, independente da pessoa que eu estou lidando, o nível de gestão ou não, se é meu par, se é o meu subordinado, se é um alto executivo que está acima, nós temos que ter a humildade de compartilhar e aprender com o outro, de ouvir, né, o tempo inteiro. Então, no caso aqui, eu sou CEO da empresa, então eu lidero uma empresa inteira, mas eu escuto, contribuo, mas eu escuto e aprendo com o meu time o tempo inteiro. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer e de perguntar para o meu time, cara, não sei o que é isso. Eu, então, no momento em que eu me tornei empreendedora, né, em tecnologia, por mais que eu tenha uma formação de tecnologia muito antiga, né, fiquei muitos anos, né, em RH, quando eu comecei a me inserir de novo nesse contexto, diversas palavrinhas novas eu tive que aprender, e até hoje aprendo, e pergunto o tempo inteiro, mas, gente, explica aí, traduz para o português que a tia que não está entendendo, explica aí, me ensina. E faço eles me ensinarem o tempo inteiro. Então, a humildade é algo que a gente provoca no nosso time, que a gente entende que os RHs, né, precisam olhar mais para essa palavra. Né, porque a gente, às vezes, também acha, por ser recursos humanos, né, a gente, não, somos recursos humanos, a gente cuida de pessoas, mas a gente dá as diretrizes. Não, não é isso, né, a gente, RH apoia a gestão, né, quem gera é o cara lá na ponta, então a gente também tem que ser humilde a escutar quem está lá na ponta, o gestor também tem que entender um pouco mais sobre isso, e então, eu acho que para recursos humanos essa construção é fundamental. E ouvir, né? Às vezes RH não ouve tanto quanto deveria. Conflito construtivo, né? A gente às vezes tem a tendência de achar que uma crítica, ela está destruindo um projeto, destruindo uma ação, né? É pelo contrário, né? É para você pensar. Você pode não aceitar naquele momento aquela crítica, mas pelo menos no dia seguinte você reflete melhor, bota a cabeça no travesseiro e pensa. E funciona assim no dia a dia com as equipes também, né? A nossa equipe, a gente dá tanta liberdade para a nossa equipe que a equipe não tem vergonha e não tem medo de criticar, né? Você dá voz, né? Ontem mesmo a gente ouviu muito essa palavrinha, dar voz, né? Quando a gente falou de confiança. Então, a partir do momento que eu dou voz, que eu construo junto, que eu sou colaborativo e que eu tenho a humildade de ouvir, isso tudo é a construção que mais faz um negócio andar bem, um projeto e tudo dentro das equipes, assim, o desenvolvimento de uma equipe, né, no meu ver, né, e isso tem dado muito certo com a gente, né, hoje nós somos muito pequenos, mas a gente está numa fase de crescimento, então é o tipo de cultura já implantada que a gente quer permear ao longo dos próximos anos. Muito legal, muito legal. Eu queria aproveitar e já responder aqui também uma perguntinha, né? Acho que já tá bem engatado, antes até da Lud iniciar, que também vai ter tudo a ver com o que a Lud vai falar. O Almir perguntou aqui se o Speed Learning pode ser aplicado para conhecimento acadêmico e para aquisição de grandes volumes de conhecimento. Eu vi essa pergunta. Né? Eu acho uma excelente reflexão. E hoje assim, eu até quis responder porque a Lud sabe, eu sou apaixonada por esse lado acadêmico, né? Assim, é minha grande paixão mesmo. E meu desafio mesmo hoje, eu digo que é trazer um pouco desse lado acadêmico para a prática, da gente juntar essas duas coisas, que se a gente juntar, a gente tem coisas excelentes, e às vezes a gente separa essas duas coisas. Dentro do lado acadêmico, esse speed learning, ele acaba ficando um pouquinho diferente, porque a gente acaba assim, eu faço doutorado, né? A gente tem um volume de leituras gigantescas, mas se a gente começar a mudar a forma como a gente adquire esse conhecimento, eu acho que a gente ganha muito.
Então, como eu tenho usado isso dentro do meu dia a dia, e acho que isso a gente pode usar para o lifelong learning, inclusive, né? Porque se a gente pensar aí, doutorado são 4 anos, é um grande período de aprendizado constante, contínuo. Então, de tentar quebrar isso e de fazer isso de uma forma muito mais constante, e eu vou relacionando tudo, né? Então, se eu faço uma leitura, eu já começo a relacionar isso com o dia a dia, com o que eu estou vendo ali, já começo a fazer, gosto muito de trabalhar com os mapas mentais também para ajudar, sabe? E isso a gente pode fazer com qualquer conhecimento que vocês fizerem, inclusive com o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está dando pílulas em todos os dias, justamente para a gente quebrar esse conhecimento de vocês irem adquirindo, refletindo e podendo usar esse novo conhecimento na próxima palestra e no dia seguinte. E é a mesma coisa com conhecimento acadêmico. A gente lê uma coisa, já começa a linkar com outra coisa que você está fazendo, com uma outra leitura, vai formando mapas mentais que a gente vai vendo como tudo está ligado e vai ajudando a gente. E se a gente pensar no nosso lado prático dentro do RH, vai fazer todo sentido, porque tudo está linkado. Né, todos os nossos subsistemas, se a gente ainda pode usar essa palavrinha aí também, que a gente já começa até a se questionar, né, se vão existir subsistemas mesmo de RH, mas usando num formato aí mais tradicional, tudo está ligado, tudo é sistêmico, então façam isso, aproveitem, vão fazendo os mapas mentais de vocês desde ontem, como é que o conteúdo que a gente começou ontem, né, como é que ele terminou o dia com a parte de confiança, como que isso se liga com o speed learning hoje também, e vocês vão ver que ao final dos dias, vocês vão ter aí um mapa gigante de várias coisas que vocês podem olhar para a organização de vocês e ver como vocês podem aplicar ali. Então, só para colaborar, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a Lud também vai trazer agora. Isso aí. Eu já ia me tirar aqui. Vou até deixar todos vocês aqui, porque isso que a Rafa trouxe realmente faz muito sentido dentro do aspecto de curadoria, né? E a curadoria, para mim, ela é uma habilidade que eu digo assim, que eu tenho, e que nem sempre eu entendia que era curadoria. Então, a gente tem algumas habilidades que a gente não sabe nem dar nome para isso, né? E quando a gente fala em curadoria, muitas pessoas não sabem fazer isso. E eu sempre achei que todo mundo sabia fazer o que eu sabia fazer. E eu sempre cobrava isso das pessoas. Depois de um tempo que eu falei assim, cara, isso que eu faço, eu preciso ensinar, porque isso não tá claro para as outras pessoas, né? Então, a gente até fala muito, eu e Rafa, que dentro de um projeto paralelo que a gente tem, que é o RH 2020, que a gente ensina muito essa questão da curadoria, que todo mundo tem aspectos muito distintos de fazer curadoria de algum conteúdo. O mais importante que vocês precisam fazer, e aí trazendo para esse tema do Speed Learner, que é justamente, cara, agora que está todo mundo no online, a quantidade de informações aumentaram. O que eu percebi durante a pandemia? Que dependendo de quanto tempo aquela notícia tinha saído, ela já estava obsoleta com relação a números, dados de quantidade de mortos e infectados pelo Covid. Então, eu comecei a perceber, eu vou ter que esquematizar de alguma forma para que eu consiga receber essas informações. E aí eu comecei a ter uma fonte de informação só, com relação a tudo, na verdade, agora. Eu ligo na CNN e deixo lá, sabe? Rodando. Só que ao mesmo tempo que é uma fonte só, eu lembro que eu estava fazendo um print sobre a CNN. Vou trazer esse aspecto aqui, gente, mas não é para entrar, não tem nada a ver, é só para trazer vocês para pensarem sobre isso. E aí eu dei um print, não lembro o que, eu acho que era o dia que o Tais estava quase dormindo na reunião lá, que virou meme, né, viralizou, assim como um bom brasileiro, né, tudo viraliza. E aí meu amigo me mandou, falou assim, você não acha que a CNN, ela é muito amiguinha do Bolsonaro? E aí o fato dele ter puxado isso é o gancho que eu quero trazer para vocês. Ao mesmo tempo que a gente precisa hoje de fontes fidedignas, nunca beba de uma única fonte. Então, para que vocês possam fazer curadoria de conteúdos, é muito importante, a Rafa trouxe isso na fala dela, que você busque outros pontos de vista, porque os outros pontos de vista, ele vai colaborar e contribuir para essa construção que você está fazendo na sua cabeça.
A curadoria, ela é basicamente você buscar fontes de qualidade que sejam fidedignas, ou seja, a gente consegue ver muito hoje, isso é muito habitual, as pessoas compartilhando as coisas. O compartilhar, ele ficou muito fácil, né? Só que muitas vezes eu percebo as pessoas compartilhando, às vezes, uma imagem bonitinha, sem ao menos analisar o que tem por trás daquilo. Às vezes você nem compartilha daquele sentimento, né? Então a curadoria, ela faz com que a sua capacidade crítica, ela seja aumentada. Hoje eu me considero muito crítica, às vezes até exagerada, para as pessoas que me conhecem, mas eu dou uma pausa. Quando alguma coisa acontece, eu paro, olho aquilo e tento fazer uma busca ali, mesmo que seja por um Google. Eu até ensinei para os meus alunos, eu faço muita curadoria pelo Pinterest, porque eu acho super interessante, porque eu acho que muitas vezes o algoritmo do Google, ele fica muito ali rodando naquelas mesmas empresas, informações sobre RH. Se você digitar alguma coisa, vai surgir, principalmente naquelas primeiras páginas, aqueles que pagam mais. Aquelas maiores empresas, aquelas que fazem que têm os patrocínios dos maiores clientes, as mesmas plataformas. Coloca o H Restart aí para ver qual a página que aparece, né? Então, assim, a gente precisa dar a capacidade para que as boas informações surjam. E hoje o algoritmo ele é mandatório, então começa a buscar lá na 10ª página, aí você vai ver o RH Lab, conteúdo de ponta, e que muitas vezes não está patrocinado, não vai aparecer em uma das primeiras, né? Então, essa minha fala, como ela é muito individual, é uma coisa que eu faço, então eu tento burlar os algoritmos do meu computador. Se aparece alguma coisa para mim, eu sou do contra, eu não vou clicar, às vezes, eu não clico em post patrocinado, porque eu sei que uma empresa está pagando por aquilo, né? Então eu colaboro com aquela empresa que está pagando também, se eu compro a causa. Mas aí eu queria trazer para vocês, por isso que eu deixei todas vocês aqui. Rafa falou um pouquinho, mas eu queria que vocês trouxessem como que vocês fazem curadoria hoje na vida de vocês. Queria que a gente fechasse hoje o nosso conteúdo, as nossas informações, com dicas para as pessoas que estão aqui assistindo a gente de como que vocês fazem curadoria. E aí eu trago a minha. O Pinterest é, de fato, uma excelente fonte de curadoria para mim. Eu sou muito visual, então eu gosto muito de ir pelas imagens. E aí eu consigo também ter acesso a fontes de informação que o Google, por exemplo, não me oferece na mesma facilidade. Isso amplia. Para mim, curadoria é ampliar a minha fonte de informação para eu conseguir ter mais insights e mais e mais e mais. E vocês, meninas? Então, vou começar. Eu gosto muito de fontes, né? Assim, como uma boa doutoranda. Então, só que eu acabo levando isso para todas as minhas outras buscas, e inclusive buscas práticas mesmo, do que está sendo aplicado no mercado, não só pesquisas, né? Mas do que está realmente sendo aplicado. Então, eu geralmente pergunto para pessoas que eu sei que estão estudando aqui, olha, quem que é uma pessoa que você sabe que é referência nesse assunto, que você vê que você gosta, né? Que você vê que tá postando coisas legais. E aí eu começo a pesquisar dessa pessoa, e essa pessoa geralmente ela cita outras pessoas, e eu vou indo atrás dessas outras pessoas que ele está citando, e aí isso vai virando uma fonte que eu sei que é uma fonte de qualidade. Primeiro porque foi indicado, e segundo porque são pessoas que são referência e que estão usando também. Então eu vou aprofundando nas fontes, eu vou vendo quem fulano está citando, ele citou esse. Então esse autor aqui eu também vou olhar, então essa empresa que aquela pessoa citou, deixa eu olhar o que essa empresa está fazendo. Essa empresa citou isso. E aí eu vou fazendo a minha curadoria, sim. E vou fazendo esse mapinha mental, juntando tudo isso. Ao final, fiz essa pesquisa toda, aí eu olho, ótimo, então como é que esse mapa aqui tá construído? E nem é um mapa complexo não, tá, gente? É papel e caneta mesmo, assim, ou então um mural da vida aqui no computador mesmo, é rabisco. E aí você olha para tudo e você começa a falar, então para isso aqui que eu quero, isso daqui eu acho que não faz tanto sentido, isso daqui é bem relevante, aí eu começo a minha análise crítica em cima de todo aquele material. Então essa tem sido o
meu formato de curadoria. Muito similar ao meu. Eu acho que é muito coisa de mestrado e doutorado, né? Porque a gente realmente aprende isso. Eu acho que é uma grande escola de curadoria, porque a gente se torna muito especialista. Eu me lembro no mestrado que eu tive que fazer uma pesquisa extensa sobre vulnerabilidade social, e hoje eu sou uma das poucas pessoas no Brasil, assim, que tem um conhecimento tão profundo. Eu nem falo isso em lugar nenhum, mas eu tenho um conhecimento muito profundo sobre vulnerabilidade social hoje, que eu nem exploro isso. E aí a gente aprende justamente isso. Eu lembro que eu fui orientanda da Gardenia Abad, que é um nome aí, né, dentro da área de treinamento e desenvolvimento, e ela fez uma planilha. E, gente, é igual a Rafa falou, papel e caneta, sabe? A gente fez uma planilha do Excel para a gente poder fazer as curadorias, né? Então, a gente ia colocando lá, no meu caso, né, qual era o país que estava falando sobre vulnerabilidade social, qual foi a data que eles escreveram, qual era o tipo de arquivo, tinha um monte... tipo de artigo, né, tinha um monte de coisa mais técnica, e aí no final a gente começou a fazer muitos traços assim mesmo, né, de que tipo que era vulnerabilidade, quais são as escalas, e aí, por aí vai, conhecimento a rodo. O meu é bem similar ao da Rafa, exatamente isso. Eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, mas acho que foi instintivo mesmo fazer dessa forma, né? E eu, por ser de negócios hoje, né, eu uso muito o LinkedIn. Então, o LinkedIn, eu já vou nas referências que eu já sei que são confiáveis, né, e profissionais sérios, e a partir deles eu já vou seguindo, ou até mesmo algumas revistas ou algumas consultorias muito renomadas que têm estudos pesados, tanto nacionais ou internacionais, e a partir deles eu vou pesquisando. E aí, realmente, essa cadeia, né? O que eu utilizo de ferramenta, eu não uso isso no papel e na caneta, eu uso muito digital mesmo, e aí, já trazendo até porque agora a HRestart é uma startup do programa do Google, né? Então, eu vou falar aqui de uma ferramenta do Google. Eu uso uma ferramenta que eu não sei se todo mundo conhece, do Google, que se chama Keep. E essa ferramenta você vai colocando ali, você tem... É tipo um Evernote, mas eu acho ela mais amigável, né? Ali eu coloco as minhas referências para eu pesquisar algum dado e baixo tudo isso, obviamente, né? Eu vou montando as minhas pastinhas. Mas o Evernote, ele tem mais funcionalidades, na verdade, né? Tem funcionalidades. Eu acho o Keep mais fácil de você usar, assim. Eu me adaptei melhor. Isso. Bom, por aqui, gente, eu faço a curadoria de um jeito simples também, né? Tento manter a simplicidade aí, porque eu vou dizer, eu gosto de aprender. Eu gosto muito de aprender coisas novas, mas eu tenho preguiça de estudar. Muitas vezes eu me pego assim, ai meu Deus. Então, assim, quanto mais simples e mais amplo o conteúdo, eu gosto mais, assim. Então, eu gosto muito, eu uso muito a rede social, o Instagram, para fazer curadoria de conteúdos, por incrível que pareça. Até um tempo atrás eu fiz uns posts aí, né? Quem está te acompanhando na quarentena? Mas, assim, muito de provocar o que você tem ouvido, né? Que fontes diferentes você tem ouvido, conteúdos diferentes, disciplinas diferentes, né? Que você tem ouvido. Então, eu vou lá e eu sigo algumas pessoas de conteúdos diferentes, tipo o Rohit, a Amy Webb, o Murilo Gun, Gustavo Caetano, Ricardo Amorim, Cortella, Karnal, tipo, eu vou pegando coisa diferente, assim, né? Bruna Lousada falando de políticas públicas, esse momento foi muito bacana, assim, uma menina jovem, super bacana, então eu fui pegando, né? Natália Arcuri, gosto de seguir pessoas que têm se posicionado como referência em alguns temas, dentro do mundo corporativo, então também tem lá a Luísa Trajano, né? Luísa Helena Trajano, adora aquela mulher, né? Tem aquela mente brilhante, aquele jeito simples de falar e muito conteúdo relevante. Então, eu gosto de seguir lá e ouvir, e a partir de lá eu busco notícias em outros lugares e vou conectando o conteúdo, né? Como uma boa aquariana que sou, tenho meio cabeça meio... Então, eu gosto de ir conectando os conteúdos diferentes e combinando coisas diferentes para ver se dá um insight. Todas são de aquário? Sério? Olha só, tá vendo? Sou aquariana. E também, Cris? Eu sou, 30 de janeiro. Primeiro da canal. Obrigada. Algo me conecta. Bom, isso é assunto para fora live, né?
Então, eu gosto de fazer essa coisa mais ampla, assim, e simples, também seguir as hashtags no Instagram, usar o Instagram para além dessa coisa de entretenimento, usar o Instagram para conhecimento também, né? A gente vê muitas pessoas ali com conteúdos bacanas, compartilhando conteúdos, distribuindo conteúdos e fazendo conexões. Essa rede que a Rafa fala também acontece no Instagram, né? Essas pessoas que eu gosto de ouvir falam sobre outras pessoas, aí eu vou lá, conheço essa outra pessoa e já vira também parte da rede e buscando conhecimento aí na rede, né? Nessas pessoas que são referência nos temas sobre os quais elas falam. Adorei, adorei, e é interessante como, tá vendo, gente, como curadoria é uma coisa completamente individual. Você precisa levar em consideração como você quer aprender e de que forma que você aprende melhor. Eu fico vendo aqui, eu tenho 2 filhos e com idades diferentes, eu fico vendo na prática como eles aprendem de formas diferentes. E eu preciso contemplar isso, as escolas precisam contemplar isso, as universidades, e por depois, a hora que a gente cai no trabalho, né, no profissional, a gente precisa ter consciência disso, né? A gente fala tanto de tenha consciência do seu corpo, né? Saiba o que você gosta e o que você não gosta. E a aprendizagem, você sabe como que você aprende melhor? Porque às vezes a gente fica tentando se encaixar de uma forma que não é legal para você. Igual eu fico vendo hoje muita gente tentando, se esforçando para ter um Kindle e ler naquela máquina Kindle. E eu fico vendo o meu filho lê assim a rodo, e eu fico tipo, cara, eu preciso de um livro aqui, né? Eu preciso folhear. E olha que eu tô no meio termo, porque eu leio muito no computador e tudo mais. Já deixou de ser uma barreira para mim, mas tem muita gente que tenta se esforçar numa aprendizagem que não é tão fluida para ela, né? Podcast, que hoje está sendo uma excelente fonte, tanto de curadoria como de aprendizado. E aí eu deixo para vocês, nesse finalzinho da nossa palestra, para que vocês tentem analisar como que vocês aprendem melhor, porque se vocês souberem disso, vai ser muito mais fácil para você adquirir essa habilidade de speed learner. Vai ser muito mais fácil para você deixar de se encaixar num lugar que você não precisa de se encaixar. Não estou tirando, né, merecendo a necessidade de se adaptar, tá? É muito importante que a gente se adapte. É muito importante que a gente adquira novas habilidades como essa do speed learner. Mas é muito importante também você compreender até que ponto é o seu limite e até que ponto você pode fazer de outras formas. E você só vai saber fazer isso se você realmente entrar numa busca aí de autoconhecimento de outras fontes de informação para você também. Bem, Almir está falando aqui, entendi sobre as correlações das leituras, a gente entende mais quando ensinamos. Foi mencionado uma rotina para compartilhar conhecimento para aprender. Qual o envolvimento com Speed Learner? Speed Learner é um método? Na verdade, Almir, Speed Learning, ele é não só uma tendência, porque tudo começou a aumentar muito a quantidade de informações nesse momento, e está fazendo com que todo mundo tenha que aprender de uma forma muito rápida. Isso acontece em cenários onde se exige das pessoas uma adaptabilidade maior, ou seja, a pandemia. A pandemia está fazendo com que você aprenda novos tipos de consumo, novos tipos... Eu tenho certeza que se eu te perguntar alguma coisa do Covid aqui, você vai poder dar um banho de informação sobre o que é a doença, como que pega. Então, tudo isso é o Speed Learning. Só que a gente tem observado que isso, dentro das organizações e para o futuro do trabalho, é muito importante que a gente adquira isso como uma habilidade para que a gente consiga também trazer fluidez na forma como a gente toma decisão. Então, basicamente, é uma habilidade a ser adquirida e construída, tá? O método vai depender da forma como você sabe aprender. Pode falar, Rafa. Não, ia só complementar o que você trouxe, que acho que é bem legal da gente reforçar esse ponto, que nesse momento, por que a gente trouxe muito esse tema, né? Nesse momento, a gente está tendo, isso já era uma tendência, a gente já vinha vendo vários aspectos de speed learning dentro das organizações, como o microlearning, né? É uma forma do speed learning também, mas acho que agora isso reforçou muito e se tornou uma necessidade real.
porque as pessoas elas estão tendo que se adaptar muito rápido, elas estão tendo que aprender muito rápido. Isso se tornou um diferencial, como a Lud trouxe, né? Então, acho que é muito importante a gente pensar como a gente vai levar isso para dentro das nossas organizações e apoiar as pessoas nesse processo. Por isso que ele entrou na trilha do skill, porque é uma habilidade mesmo que a gente precisa apoiar as pessoas dentro das nossas organizações a entender como elas aprendem melhor, a dar diferentes possibilidades de aprendizado para elas e fazer com que elas continuem com esse aprendizado contínuo, que elas não dependam só da organização para isso neste momento, mas que elas também vão atrás desse aprendizado, porque as possibilidades são inúmeras. E para isso elas podem usar a curadoria, né, que a Lud trouxe de uma forma tão legal, pode usar pesquisas e em diferentes meios. A gente tem podcast, temos artigos, temos lives, né? A gente tem muitas possibilidades hoje. Temos outras pessoas que a gente pode chamar para um cafezinho virtual para trocar e para aprender. Então, os RHs estimularem mesmo as pessoas a terem essa nova habilidade que vai ser um diferencial, vai ser muito importante não só para este momento, mas daqui para frente. Né? E o aprender rápido também tem que ter um cuidado, porque a gente não está falando de aprender tudo sem objetivo, de sair consumindo tudo sem você entender por quê. E isso é uma coisa legal para a gente pensar agora. A gente tem muito conteúdo, muita coisa gratuita que foi disponibilizada, o que é excelente, mas a gente precisa entender o que eu preciso aprender neste momento, né? O que vai ser relevante para mim neste momento, focar e ir para aquilo, porque senão a gente acaba tentando assistir tudo, tentando fazer tudo e não sistematiza o conhecimento, não coloca ele em prática e aí você não consegue ver a continuidade daquilo. Então, um ponto interessante também para a gente observar e para os RHs levarem para dentro das suas organizações e tomarem esse cuidado neste momento com as pessoas também. Só para complementar. Exatamente. O foco ele é muito importante nesse momento por conta da quantidade de informações. Se a gente tivesse numa outra situação, eu até falaria para você desfocar, às vezes, para ver uma coisa completamente distinta do que você está aprendendo, porque isso ajuda na criatividade e tudo mais. Só que a gente está numa situação onde a gente está meio que a gente está criando a roda girando, né? Muita informação. Então, isso, tá demais. Então, é muito importante que, às vezes, você se silencie, se equilibre também. Nesse momento de tantas informações, é importante a gente ter esse equilíbrio para não dar uma estafa mental aí, igual essas doidas aqui, sabe? Essas doidas que tá. Inclusive, Lud, a gente vai falar sobre isso, a gente passa sobre isso na nossa próxima bate-papo aqui às 5 horas, que a gente vai falar sobre Future Thinking e Readiness, né? A habilidade de pensamento futuro e prontidão. A gente vai passar por esse lugar aí, né? Tipo, tá, mas tanta coisa acontecendo, onde eu me apego, né? O que eu aprendo agora? A gente vai comentar um pouco sobre isso, então você que quer escutar um pouquinho mais sobre isso, não perca, vem pra cá, vem pra cá. Olha a Almir aí falando. Obrigada, Almir, pelo seu feedback. Muito bom. Meninas, Rafa, quer falar também das 8 horas? E Cris também, que também tá no papo. Ah, não, sim, a Cris não tá. Nessa não tô. Não, está a Anne. Mas amanhã, 14 horas, certo? Temos ferramentas aí a partir das 14, depois das 14, depois 17 e 20 horas. Lembrando, novamente, como hoje, né, amanhã, vamos botar a mão na massa. Dicas para vocês, várias ferramentas aí para vocês colocarem isso tudo que a gente está falando de verdade no dia a dia de vocês. Exatamente. Muito bem, muito bem. Então daqui a pouco. Até daqui a pouco. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui. Adorei que tá a mesma quantidade de pessoas até o finalzinho. Isso é legal, porque eu acho que tem muita gente aprendendo aí. E é isso, a gente se vê às 17 com a Anne e as meninas da White Rabbit. E às 8 horas com Rafa e Anne também, a gente vai conversar com a Carol, que é diretora hoje da área de gestão de pessoas, e ela vai trazer um pouquinho sobre o que é ser um influencer. Da OLX. Da OLX, eu não falei, não? É porque...
da OLX, e ela vai falar um pouquinho sobre quais são as possibilidades que se abrem quando a gente traz os influencers para dentro da organização. Tá bom? Então, beijo, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, Até beijo. mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.